Agora, mais entrevista por aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o uso de termoelétricas na produção de energia. O Ministério de Minas e Energia publicou portaria que amplia a possibilidade de acionamento de usinas termoelétricas sem contrato vigente de comercialização de energia. A portaria também autoriza o uso dessas termoelétricas movidas a carvão, diesel e biomassa. Na regra anterior, só era permitida a modalidade para usinas a gás natural. A medida atual tenta evitar o racionamento de energia. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Frederico Araújo. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia, ABESCO. Boa tarde, Frederico. Tudo bem contigo? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo ótimo e com vocês. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Todo caminhando, Frederico. Essa questão, de usar as termoelétricas na produção da energia no momento em que a gente ouve sobre uma grande crise hídrica que está por vir aqui no Brasil. O quanto é essencial esse uso dessas termoelétricas? O uso das térmicas ou das termoelétricas no Brasil, nesse momento, é essencial porque ele dá confiabilidade para a geração de energia no Brasil. A gente tem uma matriz energética com base na energia hidrelétrica, né? Ou seja, a gente precisa dos reservatórios e do volume de chuvas no Brasil, uma vez que esse volume de chuva ele vem se apresentando baixo, né? E esse volume de chuva ele está baixo desde do final do ano passado, onde a gente já entrou em bandeira 2 vermelha, né? Ele se faz necessário o uso das térmicas, porque é uma fonte de energia que dá confiabilidade, porque ela não usa uma matriz renovável, ela usa uma matriz que é a base de gás natural ou de óleo, né? E justamente, Frederico, quais são esses impactos e o impacto para o meio ambiente? A gente está falando de crise, né, hídrica, então falta de água para se gerar essa energia. O uso da termoelétrica, ela é melhor para o meio ambiente? Para quem não conhece essa questão, como é que funciona? O uso da termoelétrica, ela não é a melhor opção para o meio ambiente, porque nós estamos falando de uma usina de energia térmica, ela usa dois componentes, que é a base de petróleo, né, que é o gás natural, né, que sai dos poços de petróleo, ou o próprio óleo diesel. Então, a gente tem duas fontes de energia que são poluentes, né? A gente, diferente disso, a gente tem aí as eólicas, as gerações de biomassa, biogás enfim, e a hidrelétrica, que são todas essas gerações que são tidas como renováveis no país. Então, o uso das térmicas não é a melhor opção em termos de sustentabilidade ambiental, mas ela traz, né, no ambiente que a gente está vivendo nesse momento, ela traz, como eu disse anteriormente, uma confiabilidade para o sistema elétrico nacional, porque ela traz uma geração mais constante e com segurança para o nosso sistema. Agora, Frederico, uma outra questão. A gente está falando de crise hídrica, isso vai de encontro também à produção de energia. A gente corre risco de um apagão nesse momento? Olha, assim, as previsões do governo nesse momento, elas não trazem o risco do apagão a curto prazo. Mas se a gente, por exemplo, não tivesse essas térmicas sendo ativadas e o volume de térmica ativada é maior do que no mesmo período do ano passado, a gente começaria a ter um problema, assim, e um risco de apagão no Brasil. Inclusive, o governo está se discutindo a trazer uma medida provisória falando de racionamento de energia. Então, eu acredito muito que esse racionamento a curto prazo, ele é mais preventivo, e que a gente, se continuar no nível de crescimento que o país está nos próximos anos, possivelmente aí a gente tem um risco, sim, de uma crise energética mais grave no país. E, Frederico, A crise só não é tão, a crise só não é tão grande nesse momento, porque a gente viveu um momento de retração econômica, né, no ano passado. Com a Covid, o Brasil não cresceu tanto, mas esse ano a gente já vê um crescimento do PIB,
o que traz um maior consumo de energia elétrica, né? E aí sim a gente tem esse potencial de risco aí sim. Essa sua fala me remete a uma outra questão de eficiência energética, que é algo que eu já ouvi muito da Abesco falando. Como que a gente pode ajudar em casa, por exemplo, a ter essa eficiência energética? Se é que dá para em casa a gente usar isso? Olha, quando a gente fala das nossas casas, a gente tem que pensar em primeiro momento no hábito de consumo, né? Como é que a gente está consumindo a nossa energia elétrica? E aí, baseado nesse hábito, né? O que são os hábitos de consumo? Eu estou ligando um aparelho de ar-condicionado ou hoje, e nas regiões mais frias do país, um aquecimento elétrico da minha residência, eu estou deixando uma janela aberta, uma porta aberta, e isso é um hábito errado, né? Se eu ligo um ar-condicionado ou um aquecimento, eu tenho que fechar aquele ambiente para a gente preservar o calor ou o frio daquele ambiente. Né? O uso de uma geladeira, né? Eu não posso deixar essa geladeira aberta na minha residência olhando lá, né, para a geladeira sem saber o que eu vou pegar lá dentro, né? Isso a gente vê muitas crianças fazendo, né? E aí a gente tem que ter um hábito de não abrir essa geladeira várias vezes ao dia, não colocar alimentos quentes lá dentro, usar o chuveiro elétrico nesse momento de inverno que nós estamos vivendo no país, né, com banhos mais rápidos, né? Tentar no verão utilizar aquela opção verão do chuveiro elétrico, usar lâmpadas, se possível, de tecnologia LED, aparelhos com selo Procel, né? Não deixar equipamentos no stand-by, né? Naquela luzinha vermelha que fica nos equipamentos eletrônicos, né? Na TV, enfim, tirar um micro-ondas da tomada. Essas são alguns hábitos que nós podemos fazer em nossas residências. Perfeito. Frederico, eu agradeço a sua contribuição por aqui. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado você.